Shalom Aleichem, paz seja convosco. Meu nome é Rosh Shaul Ben Abraham. Muitos já me conhecem, já viram, já assistiram o vídeo primeiro que eu fiz, que eu prometi que iria mostrar que todos precisam de um Yahudim que serve ao Messias e Yeshua para a salvação. Mostrei isso no primeiro vídeo, na Torá, de acordo à Torá. No segundo vídeo, mostrei a respeito da necessidade da Tevilá, mostrando dentro da Torá. Não é brincadeira. E agora, neste terceiro vídeo, eu estou passando para vocês algo muito importante também, pois há uma situação muito péssima aí, muito maligna, que quer destruir a obra do Criador, a obra de Yahweh. E não é bem assim. Então, estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo bem simples e objetivo, com pequenos exemplos, mas com simplicidade, para que você entenda. Medite nas passagens que vão ser colocadas. Eu vou explanar uma pequena coisa, de início. Imagina vocês, se aqui, esses países todos, estivessem em uma situação ao qual não tivessem prefeito, governador, presidentes, ministros, primeiros ministros, ou reis ou rainhas para governar. Não tivesse autoridades, delegados, juízes, promotores, para prender os malfeitores e julgar as causas. Imagina que baderna seria. Agora veja nas coisas do Criador de Yahweh. Também tem que haver pessoas que tomem à frente de trabalhos para Yahweh, dentro da Torá, de acordo à Torá, de acordo à instrução de Yahweh. E eu vou dar para vocês com simplicidade, porque Yahweh é bem simples nas coisas que faz. Dizem que para um bom entendedor, minha palavra basta. Como é que uma pessoa que diz que não precisa de liderança tem a coragem de querer submeter sua própria esposa, submeter seus filhos à autoridade dele ou dela? Se diz que não há lideranças, e por que lidera sobre sua esposa e sobre seus filhos? Qual é a coerência nisso aí? Isso é uma anarquia. A anarquia é um regime ao qual não há líderes. Se não há líderes, todos são líderes, quem executa as tarefas? Se é anarquia, cada um faz de acordo com a sua vontade? E é assim que está escrito na Torá? Faça de acordo com a sua vontade? Não, você tem o livre-arbítrio. Mas vamos ver dentro da Torá o que nos ensina o Criador? Vamos aprender com o Criador? Porque se você diz que não precisa de autoridade nenhuma sobre você, você está dizendo que o Criador também não pode ser a sua autoridade, não pode ser autoridade sobre você. Você está dizendo isso também, indiretamente. Porque se ele diz para você que precisa, e se ele determina assim, como é que você diz que ele está errado? Então você não reconhece a autoridade dele sobre sua vida. Vamos lá, o primeiro exemplo. No Bereshit, no capítulo 1 de Bereshit, vocês vão ver lá o primeiro e único ser espiritual a liderar e governar o universo, sobre toda a criação, o próprio Criador, Hakadosh Baruch Hu Eloah Yahweh, santo, bendito e poderoso Yahweh, governando sobre todos. A primeira das autoridades, a única e grande e poderosa autoridade sobre todo o universo, sobre todas as galáxias, sobre nossas vidas. E ele tem regras sobre isso, para a gente também. Vamos ver. O primeiro ser espiritual liderar uma rebelião, chamado Shemael, Hassatan, o opositor. Você veja lá em Yeshayahu, Isaías, no capítulo 14, do verso 12 a 15, que você vai ver essa situação aí, e que ele também quis ser exaltado, e está sendo exaltado através desses tipos de pregações, desses tipos de ensinamentos torpes, fora da Torá, sem nenhum embasamento dentro das coisas do Criador, de Yahweh. Ele também está sendo exaltado, porque ele está conseguindo destruir aquilo que seria o corpo, a unidade, a distribuição de tarefas, mas com unidade.
Ele consegue através desses daí. Agora é interessante, ele foi o primeiro ser espiritual a liderar uma rebelião contra o Criador. Veja também, o primeiro homem a dominar, aliás, a terra, foi Adão. Adão, o próprio Criador, colocou ele para dominar sobre todas as coisas que foram criadas. E o próprio Criador determinou isso. Você também vai querer contestar que o Criador está errado, que não poderia fazer isso? Que não aceita isso também? Vamos mais à frente. O primeiro homem a liderar solitariamente contra Yahweh foi Caim. Como? Não oferecendo o sacrifício que foi determinado, era uma ovelha. Ele ofereceu os frutos da terra. Enquanto Abel ofereceu a ovelha, o cordeiro, a mesma forma Adão simbolizava exatamente o pedido que eles fizeram para desposar, ou seja, para viver em comunhão com uma das irmãs, cada um de um lado, um com uma, o outro com outra. Mas foi determinado que fizesse o sacrifício. O sacrifício é a colocação exatamente da ordem que Yahweh deu. O cordeiro, entendeu? O cordeiro não foi sacrificado por Caim, ele desobedeceu, ele foi rebelde contra o Criador. Adão foi favorável ao Criador. Abel foi favorável e fez aquilo que foi mandado. Por isso que foi aceito e foi abençoado e pôde conviver com a irmã dele. E essa situação que você está fazendo está indo nessa direção de Caim. Infelizmente, você precisa saber disso. Você tem que respeitar aquele que tem a autoridade. E Yahweh comanda tudo isso aqui. Não é Abel prazer meu nem seu, ou de quem quer que seja. Isso você pode ver bem claro em Bereshit, ou Gênesis, no capítulo 4, verso 3. Da mesma forma, o segundo homem a liderar uma rebelião contra Yahweh chamava-se Nimrod, rebelde. Torre de Babel. Misturou toda a prática kadosh com a prática maligna. E, desobedecendo, casou com a própria mãe, que isso não era permitido, não havia condição mais disso, não existia isso, nunca existiu isso, com a própria mãe. A situação aí foi uma situação contra o próprio Criador. E ele edificou uma torre para fazer uma unificação, e o Criador pegou, fez o quê? Yahweh pegou, distribuiu 70 povos com línguas diferentes, para criar uma situação lá que eles não se entendessem, e o povo deles separado ali. Não havia negócio de judeu, nem hebreu, nada, havia o povo de Yahweh. Ali na Torre de Babel foi que ficou duas portas somente, uma do mundo, que pertence à raça Satã, e a outra de Yahweh, com Yeshua, o Messias. Até hoje é assim também, e com ordem e decência, como eu te falei. Então, este daí foi o Nimrod. Você vai no capítulo 11, verso 1 a 11 de Bereshit, de Gênesis, que você vai encontrar isto lá. Outra liderança muito importante, a parte sacerdotal, colocada por Yahweh em evidência. O primeiro sacerdote a liderar, Melquisedeque. Ele tinha pai e tinha mãe, sim, porque ele era da descendência de Noé. Então ele tinha pai e tinha mãe. Ele não era contado da genealogia vinha de uma linhagem sacerdotal. É isso que está se referindo. Ele sem a situação de uma genealogia sacerdotal. É o sacerdócio que nós exercemos hoje através do Mashiach e Yeshua. A outra situação que você pode ver, como foi mostrado, de Melquisedeque, é que o próprio Abraham o reconheceu como um sacerdote, sem a Beit Hamikdash, sem um templo construído, e foi devolver o dízimo para Melquisedeque, o rei de justiça. Aí você pode pegar e verificar em Bereshit 14, do verso 18 a 20, na maior tranquilidade. Você pode fazer essa verificação, pode meditar que você vai estar dentro exatamente daquilo que Yahweh propõe para mim e para você. Obediência a ele e respeitar as situações colocadas por Yahweh. Como você também pode ver, a permissão, aliás, o primeiro homem a liderar o povo de Yahweh. Qual foi o primeiro homem a liderar o povo de Yahweh? Moshe, tirando do Egito, da terra de Mitzrayim, lá do Egito, para levar para a terra prometida. E Yahweh botou Moshe, sendo como um Elohá, sobre o faraó e o povo. Agora, olha uma coisa interessante.
Você vai encontrar isso em Shemó, capítulo 7, verso 1. Shemó, ou Êxodo, ali no capítulo 7, versículo 1. Você encontra isso. Eu não estou criando, não estou inventando nada. É Yahweh que coloca em evidência. E você lê e medite para ter um entendimento, não segundo a sua vontade, mas segundo Yahweh. Porque são 4 níveis de entendimento. De repente você apenas lê, absorve o que lê e depois joga fora como se não valesse nada. Mas se você ler e se aprofundar, você vai entender, vai ter intimidade com o próprio Criador para compreender a vontade dele e obedecer, respeitando ele, não indo contra, sendo rebelde. Ainda além disso, o próprio Yahweh chama Moshe e conversa com ele e determina que ele também constitua lideranças humanas sobre o povo. Que lideranças foram essas? Foram cabeças de milhares, cabeça de quinhentenas, cabeça de centenas, de cinquentenas e de dezenas. Esses roches colocados para liderar esse povo, esses líderes. E constituiu também autoridades, ou seja, shoftim, juízes, para julgar a causa do povo. E toda causa que os juízes não pudessem julgar com total independência, ele pegasse e levasse para Moshe, que Moshe julgaria com total independência, porque Yahweh daria direcionamento com sabedoria e resolveria para o lado correto, nunca pendendo para o lado errado. Isso você vai encontrar em Devarim, essa permissão de criar essas outras lideranças. Em Devarim, Deuteronômio, no capítulo 1, verso 3, você vai encontrar isso aí. E depois no verso 13 a 17 você vai complementar. Outra situação para você entender, meu querido amigo, meu Haver, meus Haverins, ou Haverim no caso. A permissão para o povo de Yahweh constituir líderes sobre si. Ezequiel 33 no verso 2, tomando no meio do povo uma atalaia para vigilância, para chamar o povo, advertir o povo, como está sendo feito agora, para colocar em evidência. De repente você não tem nenhum que foi colocado para trabalhar em seu benefício, vigiando e te chamando a atenção quando necessário, mas você tem aquele que gosta de bater nas suas costas, dando um tapinha, dizer que você está certo, indo para a condenação, e ainda levando o povo para a condenação, com pregações, sendo liderança sem líder. Porque você diz que não precisa de líder, mas quando você prega a sua ideia, você está impondo algo impressionantemente errado e está dizendo que não tem líder. E você está sendo liderança, guiando esse povo para o erro. E eles nem percebem isso. Porque falta visão espiritual, a visão de Yahweh na sua vida e na vida deles que aceitam. Então, em Ezequiel 33:2 tem essa permissão para constituir atalaia sobre o povo, do meio do povo. Agora vamos ver mais uma coisa. Se você for ver, também houve a permissão para um dos maiores erros que o povo de Israel fez, querer um rei sobre si, para imitar as nações. E o primeiro rei a governar sobre Israel chamava-se Shaul, ou Saul, como o pessoal chama. Você encontra isso em 1 Samuel, capítulo 11, do verso 14 e 15. Você vai encontrar essa situação bem simples, mostrando que eles erraram ali, depois eles quebraram a cara com isso. Entendeu? Você não quer também fazer isso, fazer coisa de uma forma errada. Existem pessoas que são para ser colocadas, e essas pessoas que dizem que não há liderança, elas estão te liderando, te dizendo que é certo, fazendo o errado, e te liderando para o erro. Interessante. E não são líderes, imagina. E de repente essas mesmas pessoas têm a autoridade sobre a família, sobre a esposa, sobre os filhos. Então não deveria ter essa autoridade. Isso seria, não encaixa. Se não tem liderança, também você não é líder sobre sua casa. Porque é uma liderança. Quem te constitui o líder sobre tua casa? Não é um líder. Se você não aceita a liderança. Está dizendo que não aceita a liderança do próprio Criador, que instituiu isso na Torá. Quando você vê os Kohanim, sacerdotes, líderes sobre o povo de Yahweh, você lá em Números, Bamidbar, no capítulo 3, versos 7 a 13, você vai encontrar o que? Arão, os filhos, e Levi e os filhos, no ministério sacerdotal, ali criado
Mas o primeiro, lembre-se, Melquisedeque, um ministério independente, representando o Mashiach no futuro, que estaria trazendo a independência para o povo através do Melquisedeque, para chegar ao Mashiach, passando pela lei, voltando ao amor dentro da lei, com ordem e decência. Porque os que rejeitaram e que rejeitam a verdade, esses estão fora. Nem entendimento tem. Nem entendimento tem. Porque não tem comunhão com Yahweh, não faz parte da salvação. Bamidbar, Números 3, capítulo 3, repetindo, versículo 7 a 13. Os Kohanim, sacerdotes, líderes sobre o povo de Yahweh, tomavam conta da congregação, da tenda, está entendendo? Da Beit Hamikdash. Olha outra coisa. Agora vem Yeshua, o Mashiach, o Melech, líder e mestre dos que respeitam e temem a Yahweh, porque assim Yahweh constituiu, e todo aquele que não der ouvido a ele, requererei, diz Yahweh, deste. Olha, você que está desrespeitando isso, você vai se dar mal e está encaminhando as pessoas para a rebeldia também. Você é um líder dizendo que não tem lideranças e liderando as pessoas para irem contra o próprio Criador. Está liderando uma rebeldia, nem está entendendo isso. Se posiciona que você pode ser um líder da forma das Escrituras, indo para a salvação, levando a tua casa, dando um excelente testemunho e levando o povo realmente para a salvação. Independente se são 1, 5, 10 pessoas, ou 1 milhão de pessoas, ou bilhões de pessoas. Não depende do que você faz. Depende se eles aceitam a verdade ou não. Isso não é com você, é com os outros. Então você tem que cair na real e se colocar na posição correta, não agradar a homens, agradar o Criador, dentro da Torá, dentro da instrução do Criador. Então Yeshua, ele era Melech, era líder, era mestre, e ele era o quê? Sacerdote. Por que ele era sacerdote? Porque ele era um profeta também da parte de Yahweh. Ele era um profeta da parte de Yahweh. Há profecias que ele lançou que está se cumprindo. Agora uma outra coisa. Veja que ele é reconhecido como rei pelos reis sábios. E não eram 3, eram reis sábios. Poderia ser 2 ou poderia ser 20 ou mais. Não era 3 por causa dos presentes. Não tem nada a ver com a quantidade de presentes pela quantidade de reis que estavam ali buscando o rei que havia nascido em Israel. Não. Está entendendo? Então, ele foi considerado rei desde o nascimento pelos reis sábios que respeitavam a Torá, que entendiam a Torá. Depois ele foi colocado como rei. És tu rei? Herodes perguntando a Yeshua, e Yeshua diz, tu o dizes. Depois ele é chamado de quê? De Rabi, de mestre. Por quê? Por Quefas. Você pode encontrar essas passagens em Matitiar, no capítulo 2, verso 2, chamado pelos reis de rei, o novo rei, o rei que nasceu. Você pode encontrar no capítulo 15, no versículo 2, Herodes perguntando se ele era rei. E você pode encontrar em Marcos, no capítulo 9, versículo 5, sendo chamado de mestre. Através de quê? Através de Quefas. Eu estou apenas colocando, sintetizando para simplificar. Poderia colocar muitas outras coisas, mas estou apenas simplificando. Para não complicar, não quero me embelezar, quero te passar aquilo que é uma verdade simples e objetiva. Como Yahweh é simples e objetivo. Vocês entenderam? Da mesma forma, eu vou dar continuidade agora com os talmidins. Os talmidins, os discípulos, também eram líderes. E líderes constituídos por Yeshua, dando sequência a lideranças, instituídos e constituídos por Yeshua, que era líder também, e ao qual Yeshua, ele dá uma das principais ordenanças que ele deixa bem claro, está no próprio Matitiar, no capítulo 28, verso 19, quando ele diz, e de fazer talmidim, fazer discípulos, batizando em meu nome, e ensinando todas as coisas que de mim ouviste. Entendeu agora?
Os discípulos receberam essa ordem, como também receberam a ordem de primeiramente buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe quais são essas ovelhas? Aquelas que Yahweh disse foi colocado espalhado pelos 4 cantos da terra. E que hoje, ele no final dos dias, ele está restaurando, ele está chamando. Infelizmente, de repente você está aí, é um descendente de judeu. Judeu é um nome pejorativo, viu, meu amigo? Não é um nome que vai te exaltar, não. Pejorativo porque o significado é maligno. Queira ser Yahudim, largue de Babilônia, que ela está com a cabeça de ouro, mas ela vai ser jogada por terra. Babilônia está com a cabeça de ouro, mas ela está sustentada por pé de barro e ferro. Nós estamos sobre a rocha, Yeshua. Entende? Então a Babilônia está no auge. Te conquistou muitos outros aí, vocês até estão fazendo o jogo deles, destruindo as coisas de Yahweh. Por isso que eles enterram as Bíblias dentro das igrejas deles, de Babilônia, que é enterrando a palavra do Mashiach, enterrando a palavra do Criador de Yahweh, que é o dono da palavra. Você está entendendo? Então, muitos de vocês que estão ouvindo isso aqui agora são descendentes de judeus, porque estão no cristianismo, no paganismo, nos ismos da vida, como são colocados aí à torta e à direita. Então vocês não estão dentro da Torá, na origem da Torá, de onde veio e para que povo veio, depois distribuída para os 4 cantos do planeta, para o povo que queira vir, mas a preferência é do povo Yahudim, o que serve a Yahweh através do Mashiach. E Yeshua, não é outro nome. E Jesus e Yeshua não tem nada a ver um com o outro. Um é trevas e o outro, Yeshua, é luz, é salvação. E nele está embutido o nome do Criador, Yahweh. Então você vê. Se você for, deixando os talmudis agora em termos de Matitiahu, você entrando agora, aliás, em termos de Matitiahu, em termos de Éfesos 4:11, você agora vê a sujeição que se tem às autoridades civis. As civis se tem a sujeição, submissão, se somos sujeitos a eles, mas não são as autoridades civis mundanas, babilônicas, não. As autoridades civis que foram constituídas por Yahweh, quando Moshe colocou os shofetins, os juízes e as lideranças sobre o povo. Essas que estão sendo colocadas em evidência. E você, se você está desrespeitando as autoridades constituídas por Yahweh, você é um Nimrod, é um Caim, é um Shemael. Entendeu? Está indo sendo rebelde, Hassatã. É um daqueles que não quer dar ouvidos a Yahweh. A outra situação, essa situação, aliás, você pode ver no capítulo 13, do 1 a 7 de Romanos. Você pode ver lá que está lá. Leia e medite. Você tem que se posicionar na palavra, não é em conversa fiada. É na palavra. Se você não crê na palavra, não coloque em evidência nada, porque você fique com seus estudos, com os estudos de pessoas com espírito doesos, dos espíritos que estão aí pela planeta Terra, que são demônios, que governam o planeta, como diz a própria Escritura, o planeta jaz no maligno, ou seja, o mundo jaz no maligno, não é isso? Sabe quem é que comanda o mundo aí? O nome é Deus, Jesus e Jeová. Esses são os nomes de blasfêmia e o mundo jaz neles. As escrituras estão sendo enterradas através da prática deles. E eles não são o povo que vai ser salvo. Porque o mundo jaz no maligno. Segundo Coríntios 4:4 diz, Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Jesus é a imagem de Deus. Deus aí é diabo e Jesus é a imagem dele. Está em 2 Coríntios 4:4. Eu não coloquei, está lá. Agora voltando de novo, como foi colocado em Romanos, a sujeição às autoridades, no capítulo 13, do verso 1 ao 7. Eu vou completar somente, porque eu vou concluir, porque já está de bom tamanho. Diz que meia palavra basta, ou uma palavra basta, para um bom entendedor. Já está de bom tamanho, mas eu vou completar com algo que você vai agora achar interessante. Eu estive meditando, quem não te medita na palavra, a gente descobre as coisas. Ouça o que eu vou falar, e ouça o complemento do que eu vou falar. Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad. Ouve Israel e Yahuwah, nosso rei. Yahuwah é um.
Você ouviu falar Shema? Sabe o significado? Ouve. Você sabe o nome de Hassatan, o opositor, antes de ser opositor? Shemael, aquele que ouvia El. O que ouve El, Eloá, o poderoso Yahuwah. Não queira ser o que era Shemael. Não queira ser o que é, aliás. Queira ser o que ouve e o que pratica. Não seja rebelde contra o Criador Yahuwah. Ele é o Todo-Poderoso, Ele comanda, Ele determina as autoridades. Então, se coloque na posição, saia desse engano, porque senão você não tem nem autoridade sobre a sua casa. É com você, meu amigo, Haver, ou Haverim, de acordo com a quantidade que estejam assistindo, estejam entendendo. Então, em nome de Yeshua, eu abençoo a vocês que essas escamas malditas e que vocês abram o entendimento e enxerguem para a majestade de Yahuwah. Deixei Yeshua HaMashiach. Shalom Aleichem. Paz seja convosco.